Boa noite, então, para vocês. Nós paramos aqui no nosso texto, nessa parte em que o Cortella comenta que a dentição também se alterou no que o nosso ancestral arborícola deixou as árvores, passou a comer raízes. Vocês estão se lembrados disso, não é? Ótimo. Então, eu havia sublinhado isso ali, porque tem tudo a ver, mais tarde, ele vai falar logo abaixo, com a ingestão de carne. E ele não cita isso, mas a ingestão de carne fornece uma proteína que até então não estava disponível a esses primatas. Vai permitir o desenvolvimento do cérebro. Está aí, olha, Cortella falando que a locomoção, por parte daqueles que ousaram se erguer sobre duas patas, né? E essa dentição mais robusta permite com que a espécie sobreviva nesse novo ambiente. Ele volta a falar aqui da locomoção bípede como também uma vantagem para essa espécie conseguir lidar com as onças que ameaçavam ela. Ele fala uma outra coisa, olha. O alcance visual. A posição bípede permite o desenvolvimento do sentido da visão. E se desenvolve um sentido, isso significa que há um desenvolvimento da própria consciência, né? Sentidos e consciência têm tudo a ver, né? Os sentidos só estão aí porque eles captam informação do ambiente e levam a um processamento, né, dessa informação. Ou seja, leva a consciência. Desenvolve o sentido, desenvolve a consciência. A consciência é uma das categorias da subjetividade. Então, o que nós temos aqui é o desenvolvimento da subjetividade desses indivíduos. Então, ele fala da postura ereta se tornar intimidadora daquelas espécies então nos ameaçavam. Por isso, essa história é a história de uma presa que se torna predadora. E ela permite essa ampliação do campo de visão. Outra coisa importante, né? A posição bípede permite liberar as mãos. E isso faz com que elas se tornem independentes dos pés, né? E aqui está o início do desenvolvimento de habilidades manuais, né? Esse maior alcance da visão intervém no desenvolvimento não apenas dos sentidos, mas da própria face, né? É o que ele está dizendo aí. Aos poucos, ela age sobre o próprio rosto, de modo a aproximar os olhos e a ampliar a visão para um espectro de 180 graus. E isso permite também a visão de caráter tridimensional, altura, largura e profundidade, né? Vejam, isso aí não ocorre independente, mas pelo contrário tem tudo a ver com a necessidade não só de fuga, mas de caça. A prática de correr atrás ou correr de outros animais demanda esse desenvolvimento da apreensão da profundidade, da noção, né, de quão longe se encontra o outro animal. O que ele diz aí, a tridimensionalidade favorece a percepção de distância para fugir ou atacar. E isso tem tudo a ver com o uso das mãos. Ele fala aí que agora há uma corrida
que se faz na caça. Né? E também arremesso, né, de pedras, dardos, lanças, flechas, etc. Vejam, isso para nós é uma tremenda uma trivialidade, né? Mas pensem bem o que não está envolvido em uma coisa trivial como essa, tal como jogar uma pedra num bicho. Né? Você tem aí não só a percepção da distância, mas também uma série de cálculos, né, que tem a ver com o peso do objeto que você atira, né, o ângulo em que você deve lançar esse objeto, a distância do outro animal, a velocidade com que esse animal corre, né, para cima de você ou de você, né, de modo que, com um bocado de prática, se aperfeiçoa esse lançamento, né, de modo a atingir esse animal. Né? Alguém pode falar que um gato faz a mesma coisa quando ele pula, né, de um telhado para outro. Mas vejam, os telhados não estão correndo por aí. Né? Não há exatamente um cálculo que o bicho faz, ele simplesmente vê o salto que ele precisa praticar, que ele precisa realizar. E cá entre nós, nem sempre os gatos conseguem fazer isso. Né? Eles erram. Então vamos lá. Tudo isso, vocês vejam, contribui para esse desenvolvimento da subjetividade, como eu falei antes. Ele ainda cita um outro detalhe, o uso do polegar. Vejam, aqui não se trata simplesmente de segurar com firmeza e agilidade uma clava ou um bisturi. Né? Sei lá, eventualmente alguns animais também seguram coisas. E, bom, eu não sei como que é o uso do polegar por esses bichos, mas eles normalmente estão ali segurando galhos, folhas, coisas do tipo. Né? Aqui nós estamos falando de ferramentas, né, de desenvolvimento de coisas que exigem algo mais do que segurar. Né? O elemento-chave, a expansão do volume do cérebro, que é decorrência de todos esses pontos. E também é uma causa. Né? Vocês vejam que as causas aqui, elas não são de sentido único. Há um trânsito das causas para os efeitos e dos efeitos para as causas também. De modo que elas se desenvolvem e permite um trânsito ainda mais volumoso, digamos assim. Outra coisa, a causalidade aqui nunca é de um elemento para outro, mas de vários entre si. O que nós estamos vendo é uma rede, né, um enredamento de determinações, de codeterminações. Então, é isso que vai permitindo esse desenvolvimento todo. O cérebro humano, proporcionalmente, é o maior dos mamíferos. E ocupa quase todo o espaço do crânio, e ele faz um comentário aqui que vale a pena a gente prestar atenção. É uma caixa óssea que, à custa de muita seleção ao longo do tempo, protege a massa interior. O que ele não disse aqui, e que valeria a pena a gente dizer, chamar a atenção, é que essa muita seleção ao longo do tempo não é sempre, aliás, passou a ser cada vez mais, não uma seleção natural, mas uma seleção artificial. Eu estou me referindo ao fato de que em determinado momento passou-se a nascer indivíduos cujo crânio ainda não estava totalmente formado. Todo mundo aí que é pai ou mãe já deve ter percebido que o bebê ele nasce com, como se diz, o cocuruto mole, não é isso? O crânio ele vai se formando depois do nascimento. E isso permite com que ele dê conta de uma expansão do cérebro cada vez maior, né, antes dele se formar. Por sua vez, isso aí também permite, aliás, antes disso, demanda, exige desses pais um cuidado mais prolongado, mais atencioso desses indivíduos que estão nascendo. Nós estamos aí vendo, então, digamos assim, os primeiros passos da, como chamar isso? Pedagogia.
indivíduos foram selecionados artificialmente na medida em que você tem essa necessidade de maior cuidado e na medida também em que esses indivíduos se mostram depois muito mais aptos, né, à sobrevivência do que até então nós tínhamos. Ele vai aqui falar do córtex, isso aí não vem tanto ao caso. O interessante é que a postura ereta faz com que a postura ereta demanda uma maior distribuição do sangue e, portanto, maior bombeamento, vascularidade, capilaridade, né, de modo a distribuir o sangue pelo corpo. Uma maior nutrição, digamos assim. Ancestrais são resultado de uma combinação articulada de inúmeros fatores vantajosos que incidem uns sobre os outros. Locomoção bípede, área cerebral expandida, uma prática de uma linguagem mais elaborada. De que linguagem nós estamos falando aqui? Nós vamos ver lá na frente. Emprego de ferramentas, sobrevivência gregária. Desde sempre nós somos seres gregários, ou seja, professor, está mudando de tela? Oi? Você está mudando de tela aí? Porque para mim está travado aqui. Não sei se o colega também está. O pessoal está tendo aí algum problema? Professor, você está parado na palavra gregária? Sim. Então tá normal. O meu tá ok também, estou vendo a palavra gregária. E agora? Sobrevivência gregária. Sobrevivência gregária. Perfeito. E aí, Núbio? Para mim também foi travado. Bacana. Para mim não está não. Os outros Para mim também elementos está parado em seleção. Seleção. O meu está parado na sessão também, professor. Eu estou selecionando sobrevivência gregária. Ô, pessoal, deixa eu dar uma ideia. Pode ser que para quem travou, foi um problema na conexão da imagem. Talvez você sair e entrar de novo, volta ao normal. Já não é o professor e alguns só que estão assim, não é isso? Fechou, Leonardo. Vou fazer isso. Pode dizer que travou, entendeu? É uma coisa que acontece. Infelizmente, são peculiaridades da internet. Da internet brasileira. Porque o 5G não pode, né? O 5G tem um vírus, tem um chip na vacina, que não sei o quê, chinês que faz orgia com Professor, o meu não travou, não. Que isso, Natália? Só Falou que outra o língua, meu, mano? ele tá parecendo nada. Tá aparecendo o quê? Ele tá parecendo nada, não. Tá parecendo só tem lá no fundo, uma imagem bem no fundo. Desliga ele Tipo aí assim, e uma sai imagem fora pra da ver imagem. Eu desliguei e voltei e cheguei na sobrevivência gregária. Perfeito. Aperta aí o vermelhinho, desliga aí e liga de novo. O meu também deu certo. Valeu, Leonardo. Bacana. Vamos continuar. Falou, galera. Isso aí. Toca o bonde aí, professor. Beleza. Ele fez estar aqui. Aquilo que eu falei antes, né? Essa maturação lenta obriga a permanecer mais tempo sendo cuidados e convivendo forçosamente com os adultos da espécie, né? Esses adultos que até então simplesmente procriavam, né? Até determinado momento, desmamou, então está liberado. Não, agora não está mais liberado, né? Agora é preciso educar as crias. Então, nosso sobrevoo foi bem rápido, mas por aí a gente já percebe esse enredamento dessas condições, né, dessas determinações na formação, no desenvolvimento, ou se quiser assim, na evolução desse primata, né, que com isso, por a sua não especialização, sua não adequação ou adaptação aos ambientes, e fez com que isso se tornasse uma vantagem. Isso, a criação do próprio ambiente, desse meio ambiente humano, e o afastamento das amarras da adaptação é o que constitui a cultura
o cultivo de um mundo humanizado, de uma natureza humana, se quiser assim. A natureza humana, se a gente quiser usar esse termo, é o mundo, é a sociedade e é a história. Né? Nós, então, deixamos de ser seres naturais e passamos a ser seres históricos, ou seja, não há aqui mais uma determinação mecânica por meio do ambiente ou do DNA. Né? Agora, nós intervimos tanto no ambiente quanto no próprio DNA. Né? É isso que nós vimos aí, né? Esse desenvolvimento todo do Australopiteco até o Homo sapiens. Ele usa aqui essa expressão, afastamento das amarras da adaptação, e com isso ele está reverberando, digamos assim, uma expressão de um filósofo húngaro, o Lukács. Eu não sei se eu falei do Lukács aqui já, mas se não falei, bom, eu ainda devo falar dele mais vezes. O Lukács falava em afastamento dos limites naturais. Né? Nós vimos ali em cima, acho que eu citei isso, né? Um deles, que é evidente e se nota cada vez mais intenso, que é o limite de média de vida. Se a gente observa os povos das tribos do Pacífico, África ou Brasil, percebe que os indivíduos eles já procriam tão logo cheguem à puberdade, porque a média de vida nesses povos é por volta de 30 anos. Digamos assim, esse é o limite mais próximo ao que seria o limite natural que a gente conhece. O Cortella citou ali, alguns parágrafos atrás, que a média de vida humana, na época, era de 60 anos. Parece que já não é mais 60 anos. Aumentou. Eu não sei como. Sinceramente, eu também não sei quanto. O fato é o seguinte, a morte deixou de ser um fenômeno natural. Né? Quer dizer, ainda é natural, só que é uma naturalidade humanizada. Né? Por conta da forma como nós intervimos no próprio corpo. Eu também não estou lembrado, mas se eu estiver repetindo alguma coisa, vocês me falam, do hábito de se conservar alimentos junto ao sal. O sal, ele tinha essa propriedade de conservar os alimentos. Bom, e é claro, os indivíduos descobrem aí o tempero, né? É claro, vão desenvolver muito, para muito além do uso do sal, mas o tempero e o próprio sal, aliás, acima de tudo o sal, né, já é uma forma de você alterar a química do seu corpo. Né? É claro, aqui a coisa se dá de forma inconsciente, ninguém sabe o que está fazendo. Fazem, não sabem. Agora, hoje em dia, nós temos um completo domínio desse assunto, né? Nós temos uma área do conhecimento toda dedicada a isso, a nutrição, né? Com a qual você pode alterar a sua química corporal de acordo com as suas demandas. Né? E isso de acordo também com cada indivíduo. E é claro, de acordo com o que há à disposição dos indivíduos. Né? E também, não só uma disponibilidade geográfica, né, dos recursos e tal, mas de outros recursos mais, sobre os quais falamos mais à frente. Né? O fato é que, então, é o seguinte, deixamos de ser o resultado de uma causalidade natural. E isso significa que mais somos determinados de modo mecânico, mas agora nos determinamos de forma livre. Alguém pode dizer, livre peronomútil. Peronomútil, mas muito mais do que a natureza mesma, né, permite às espécies naturais. Então vamos lá. Cultura, eu tinha dito, né, que é a natureza humanizada, e a natureza humana ou humanizada é a sociedade, e é a história, isso que nós chamamos de mundo. Ele diz aí mundo humano, não há mundo se não for humano. Ah, mas há outros mundos por aí fora, não sei o quê. Bom, aí a gente faz uma analogia, né? Usando o termo mundo como se fosse, sei lá, por exemplo, planetas. Né? Outros planetas, outros mundos. Bom, mas a rigor, mundo é cultura.
Só um instantinho. Reiniciamos nossa gravação. Eu não sei o que aconteceu aí, que ela encerrou de forma inesperada. Mas então vamos ter aí 2 arquivos. Eu vou tentar juntar eles num só. Aí para frente. Ok, pessoal. Então. Professor, Oi. posta como parte 1 e parte 2. Pode ser também. Ele vai falar aí que nossa não especialização originária nos tornava incompatíveis com a adaptação à natureza. É aquela coisa, né? Mordeu o fruto, Deus falou, olha, sinto muito, agora vocês vão ter que trabalhar. Vão ter que transformar a natureza, ela não está mais aí disponível aos seus dentes. Agora convém levar ao fogo. Não descobriu o fogo? Então, sai aí esfregando as pedras que você descobre. Né? Eventualmente, o convívio em regiões vulcânicas, talvez, tenha permitido observar isso, eu não tenho certeza. Mas o fogo, ele ajuda um bocado na preparação dos alimentos. Então, bom, ele vai dizer que a adaptação, na verdade, ela é uma desvantagem. Né? Isso que ele comenta aí, bom, vamos lá. Ele diz que é preciso enfrentar a natureza. Até porque, muito antes disso, a natureza já está aí nos afrontando. Né? É daí que surgem... Professor. Sim. O que isso quer dizer o que isso quer dizer quando o senhor fala que a natureza está nos afrontando? Então, eu vou falar justamente disso. As mitologias surgem justamente do fato de que você habita a natureza e você tem que lidar com uma série de coisas que você não conhece. Por exemplo, a escuridão, né? O medo da escuridão, o medo da morte, o medo da tempestade, da seca que arrasa com os alimentos, etc. e tal, né? Toda a mitologia e toda a prática ritualística que vem dos mitos, né? A magia, etc. e tal, é uma forma de você lidar com a natureza, a princípio hostil com você, de modo a torná-la menos estranha, de modo a torná-la um pouco mais familiar. Né? Teve uma seca, sei lá, faz uma dança da chuva. A coisa funciona? Bom, na mitologia a gente não pensa em termos de funcionar, né? Nem de fato, compreender as coisas. Né? Toda a mitologia, assim como a arte, depois a arte vem da mitologia, né? Tudo se resume a lidar com o seu medo, a resolver o seu medo, a te colocar para enfrentar corajosamente essa natureza que muito antes, né, de qualquer coisa está aí, né, te jogando raio na sua cabeça. Né? É aí que vem a ideia de que tem alguém lá em cima da nuvem jogando raio na gente. Né? É os Zeus. Como é que você faz? Bom, uma vez que você, né, considera que tem alguém lá em cima jogando raio na sua cabeça, e esse alguém é a sua imagem e semelhança, no caso, o Zeus falava grego, né? Coisa curiosa. Bom, então agora é possível, de algum modo, negociar com a natureza. Né? A ritualística é exatamente isso. Né? Você oferece ali um sacrifício, um holocausto, para que Zeus aplaque a sua ira. Eu não sei por que os deuses estão sempre muito bravos, né? E está o tempo inteiro nos ameaçando. Estão nos ameaçando. À noite, tem uma lenda indígena interessante de que a noite teria surgido de dentro de um coco que os índios carregavam e que eles não deviam abrir em hipótese nenhuma, mas eles começam a ouvir uma coisa acontecendo dentro do coco e aí, né, aí é que vem o ardil da coisa, eles resolvem ver o que é. Abriu o coco à noite, escapou e tudo virou escuridão. E a Aurora, que era uma deusa, né, ela, movida pela compaixão com esses índios, devolve a eles o dia, só que agora o dia e a noite vão se suceder. Né? Não havia noite até então. Né? Isso é uma lenda, evidentemente.
Né? Com isso, o que eles queriam? Acabar com a escuridão? Não, mas lidar com a escuridão de uma forma mais familiar, né? De algum modo aceitar a escuridão. E os medos, né, que estão ali no escuro, né? O que há no escuro? Qualquer coisa de ameaçadora. Né? É preciso lidar com isso. E aí é que entra o mito. Né? Bom, é claro, à medida em que nós conhecemos a natureza, nós podemos lidar com ela de formas mais eficientes. Então é assim que a gente manda Zeus para o museu, o Museu das Musas. Né? A musa é a deusa da memória. Né? Daí, música também. Essa aí me odeia. Oi? A deusa da memória me odeia, minha memória é horrível. Olha, você sabe que essa época, essas lendas que eram contadas para as novas gerações e sempre em períodos assim próximos, elas eram muito extensas, né? Basta ver a Ilíada e a Odisseia do Homero, que na verdade Homero teria compilado, né? Aquilo ali, os indivíduos recitavam de cor, não havia escrita. Ninguém ficava lendo, até porque quando a escrita surge a mitologia morre, mas isso é um outro assunto. Como que os caras decoravam aquilo? Pelo canto. Eles cantavam. Daí que a música é um meio de estimular a memória. Zeus, eu havia dito, vai para o museu, então logo surge o para-raio. Você coloca o para-raio lá e agora você pode proferir as blasfêmias que você quiser contra Zeus, porque Zeus se tornou impotente. Né? Então, é assim que nós ampliamos o nosso domínio sobre a realidade, né? À medida em que desenvolvemos nossas forças, nossas capacidades, nossas habilidades, etc. Né? E é assim. Oi. Em relação às ameaças que você está dizendo desse tempo aí, nós podemos dizer que o Covid hoje em dia é uma ameaça com a população? O Covid é uma ameaça, sem dúvida. O que fazer, né? Bom, o Covid, ele é a doença, né, causada pelo coronavírus. O coronavírus é de uma família de outros vírus que já vinham sendo estudados há mais tempo. Por isso que a vacina pode sair tão rápido. Né? E era preciso compreender a lógica específica desse vírus para poder combater ele. Né? Então, à medida em que você decifra essa lógica, você pode, né, criar formas de combate a ele. É igual numa batalha. Se você estudar a técnica do inimigo e perceber onde tem uma brecha, você ganha a batalha. Isso. Então, é preciso, como ele diz, romper a adaptação. E isso é uma questão de necessidade. Ele diz aí, não se situa no campo da liberdade, mas no da necessidade. A liberdade é o resultado disso. É uma conquista, né, paulatina, à medida em que se vence a necessidade. Ou seja, uma vez que você, né, consegue lidar com aquelas necessidades mais imediatas, né, você consegue ali estabelecer, digamos assim, uma lida com esse domínio, você supera ele e surgem novas necessidades. Né? Quais são as novas necessidades? É como o pessoal do Titãs dizia, a gente não quer só comida, a gente quer comida e, né, um monte de outras coisas mais, óbvio. Né? Então, nós chegamos num estágio de não necessidade? Nunca. Nós sempre desenvolvemos nossas necessidades. De tal modo que a riqueza está justamente nessa pobreza, né? Nesse estado de necessidade. Só que aqui, de necessidades cada vez mais elevadas, refinadas. Nós temos necessidade de arte. Nós não temos necessidade apenas de comer. Né? E, a bem da verdade, isso é uma coisa que nos separa dos animais. Né? A necessidade bruta, né, de se alimentar, essa aí nós já vencemos há muito tempo. Agora, qual que é um dos nossos problemas atuais? É que temos aí o quê? Mais de 1 bilhão de pessoas que estão largadas nesse estágio, né, de fome. Sobre o qual nós lá na frente voltamos a falar. Isso aí. Uma relação de trânsito
entre natureza e humanidade, ou, se quiser assim, né, subjetividade e objetividade. Foi o que eu coloquei aqui como relação sujeito-objeto. Essa relação sujeito-objeto é aquela que se dá, por exemplo, entre a materialidade do corpo e a imaterialidade da mente. Né? Ele diz ali, olha, que há uma inter-relação, há uma interpenetração conflituosa entre corpo e alma, né? Entre o que é material e o que é imaterial, e é por isso que ele falou ali que é uma contradição, de fato. Né? Uma das questões filosóficas mais antigas era justamente essa, como que a alma, sendo imaterial, se relacionava com o corpo, sendo que o corpo é material. Como compreender isso? Né? A filosofia moderna inteira tenta compreender isso, e essa é uma questão que incide sobre o conhecimento. Né? Como é possível conhecer as coisas se o conhecimento é uma operação mental, né? E as coisas são materiais? Né? Como que se dá essa relação? E a filosofia moderna inteira, do Descartes ao Kant, naufraga nessa brincadeira, e não é à toa que desemboca em ceticismo, que aliás ela queria vencer, queria combater, né? Desde o Descartes, que falava contra Montaigne, né? A gente falou do Montaigne, do Descartes aí, nos aulas passados, não foi? Porque eles compreendiam a coisa nos termos que o Descartes colocou. A alma, ou a subjetividade, é uma res cogitans, uma coisa que cogita, enquanto o objeto é uma res extensa, uma coisa material extensa, ocupa espaço. Né? A alma não ocupa espaço. Como compreender isso? Era impossível compreender isso, e, no entanto, acontece. Né? Não é só no celular ou no computador, afinal, o que é um sistema operacional, né? Lidando aqui, funcionando por sobre chips e etc., se não exatamente isso. Né? Era preciso compreender, só que colocado em termos de coisa que cogita, res cogitans, jamais se poderia alcançar a resposta. Né? Uma coisa imaterial já começou errado. Né? As coisas são materiais. Né? Era preciso compreender que essa imaterialidade não era uma coisa, não é uma coisa, um software não é uma coisa. É um processo, né? É um programa. Assim como a alma é aquilo que está resultando do funcionamento do cérebro. Né? Incide depois sobre o cérebro? Sim. Né? Isso é incrível. Mas a alma não é algo que está ali no cérebro. Né? Assim como o espírito também não é uma coisa. Depois que a gente morre, essa coisa não sai flutuando por aí. Porque essa coisa, o espírito, ele é objetivo. Em certa medida, sim, mas ele não é coisa. Ele é tão objetivo quanto as coisas são. Mas a objetividade aqui é imaterial. Como assim? Né? O que é a linguagem, o que são os valores morais, valores, né, financeiros, o que é os signos, a significação das palavras, etc., senão, né, produtos objetivos da sociedade. A sociedade mesma, cadê a sociedade? Né? Cadê? Eu vejo indivíduos. Né? A sociedade mesma é essa objetividade que os indivíduos criam ao se associarem. E nessa associação, eles produzem espírito. Né? E o espírito não é só a minha mente. O espírito é a história, é a cultura, né? Na qual eu surjo. Né? Eu, por mais que eu me tenha como um ser único, singularíssimo, sou o resultado do enredamento de muitos sujeitos, né? E não só os que estão aí, mas os que eu não conheço e que estão por aí afora, e principalmente os que já não estão em lugar nenhum, senão nos museus, nos livros, etc. Né? Alguém poderia dizer assim, sei lá, Morange é melhor que Beatles. Bom, se quiser acreditar nisso, tudo bem. Pode até ser que o sujeito justifique, né? Não, Beatles não é aquela coisa, né? Parece que chove na cabeça desses caras, devem ser ingleses, né? E de fato são, e chove mesmo. Por isso aquelas músicas melancólicas, tanto molejo, que a coisa levanta a gente, né? Então por isso eu prefiro o molejo aos Beatles, não eu, mas tem quem prefira. Bom, tá,
Então, é do seu gosto, então, né, estilo de música e etc. E tal. Como que isso chegou a se tornar seu gosto? Né? Se a gente for cavucar, a gente chega lá atrás na história, e entre outros eventos, aquele de quando Pitágoras esticou um nervo de carneiro e trasteou. E ele percebia que, mudando o lugar do traste, em que ele tocava o nervo, ele obtinha frequências diferentes. Né? E é assim que surge, muito lá para frente, o violão. Né? O violão é exatamente isso, né? O braço trasteado, cada caso, uma nota diferente. Percebem? Quer dizer, isso que eu tenho como tão meu se deve, entre outros, a Pitágoras. Né? O molejo e os Beatles devem a Pitágoras. Né? E Pitágoras certamente devia muitas coisas a muitos outros antes dele. Bom, voltando, né? Nós temos aí essa relação entre a matéria e a imaterialidade. Né? É uma relação contraditória na medida em que matéria e imaterialidade são opostos, não há meio termo. Né? Como, por exemplo, oh, meu Deus do céu, chegou uma visita aí, agora o gato está escondendo no armário. Não há um terceiro termo, como o Kardec, ou Descartes também, imaginou. Descartes falava de um cristalzinho numa glândulazinha pineal lá no cérebro, onde a alma estaria. Bobeira, que bobagem. Né? Isso aí não resolve nada, que é justamente como se dá a relação entre a imaterialidade da alma e o cristalzinho na glândula pineal, que é puramente material. Né? Ou Kardec falando do perispírito, que seria um mediador entre corpo e alma, ele não seria material como corpo, nem imaterial como espírito. Então, perispírito. Peri é um termo grego, né? Significa um passeio, aquele que transita. Né? O perispírito transita entre a materialidade e a imaterialidade. Se a gente pega lá os princípios da lógica, né? O terceiro se chama princípio do terceiro excluído. Ele não se refere a ele mesmo. O terceiro excluído é justamente, né, o que coloca a seguinte necessidade. Ou é sim ou é não. Não tem talvez. A luz ou está acesa ou está apagada. Não está meio acesa, meio apagada. Uma porta ou está fechada ou está aberta. Não tem dessa, não, eu vou só encostar e assim ela está meio aberta, meio fechada. Não, ela está ou está fechada ou está aberta. Você decide aí, ó, o sujeito morreu, e aí? Não, ele está meio vivo ainda. Não, então ele está vivo, pô. Não tem dessa de estar meio vivo, meio morto, né? Então, entre polos contraditórios, não há terceiro termo. E é assim que a filosofia moderna racha a cuca, né? Sem compreender uma coisa tão elementar. Né? O problema estava colocado de forma errada. Não há uma coisa imaterial se relacionando com a coisa material. Há uma coisa relacionada com o processo da própria coisa. Né? Aí alguém vai dizer, você quer dizer então que a alma morre quando o corpo morre? Olha, sei lá, vamos lá. Se alguma coisa sobrevive à nossa morte, é qualquer coisa menos eu. Né? Portanto, se há uma alma, um espírito que sobrevive à nossa morte, não interessa. Não tem nada a ver com ela. Primeiro, vamos lá. Né? Essa alma que sobrevive, vamos supor, né, que haja a morte do corpo, ela não tem memória, porque a memória é tecido cerebral. Ela não vê nada, porque ela não tem olhos. Ela não escuta nada, não tem ouvido. Ela não fala, ela não age. Ela não é coisa alguma. Ela é o quê? Uma nuvenzinha de éter. Não me interessa. Não sou eu mais. Né? Aonde que eu posso estar depois da morte? Naquilo que eu fiz. Né? E que as pessoas, né, que me conheceram cultivem a minha memória. É assim que o espírito pode sobreviver, né? À morte do corpo. É assim se tornando cultura. É assim que Pitágoras está vivo no molejo e nos Beatles também. Né? E no teorema, evidentemente. Então, pessoal, só um instantinho. Professor, só uma pergunta relacionada ao último comentário. E se for mudar a abordagem, pensar de forma ao contrário? Se ao invés de acabar o corpo, não resta uma alma, fosse exatamente ao contrário disso. Sentido oposto. Não sei se foi claro.
Esclarece isso aí. Vamos imaginar, a gente fala que o corpo acabou, o que sobra não é alma. E se for exatamente o contrário? Se for a alma for e o corpo é que não é? A alma que for e o corpo que não é? Você falou assim, acabou quando eu morrer, o que sobrou, o que sobra em seguida é tudo menos eu. E se for exatamente o contrário? Se você é tudo, a alma e o corpo não é você. Que eu sou a alma, o corpo não era eu. O verdadeiro eu é o que surge. É isso? Eu estou falando nesse sentido. Só tipo assim, colocando numa outra posição, fazendo um contraponto. Veja, toda a nossa questão acerca da imortalidade da alma surge da preocupação de eu, aqui, morrer. Será que tudo que eu fiz na minha vida se perde? Eu me perco? Se a alma é o verdadeiro eu, não é esse verdadeiro eu que está colocando a pergunta aqui. Né? É o eu falso. É o eu falso que interessa a mim. E a qualquer um que põe a pergunta. Porque o eu verdadeiro lá da alma não está aqui. Não é ele que põe essa pergunta, não é ele que realiza as coisas. Né? Então, gente, mais uma vez... Talvez fosse um eu parcial, não um total, sabe? É como se... dormindo você ouve um murmúrio, mas consciente você sabe que o murmúrio é o gatinho miando do lado de fora, arranhando a porta. Talvez fosse dessa forma, não? Um eu parcial, isso parece papo de esquizofrênico. É como se você tivesse assim, inconsciente, e não estou fazendo a suposição com o sonho, porque falar experiência da alma ou não alma, isso daí é uma coisa que vai entrar no campo de religiosidade, cada um vai entender aquilo que acha que deve entender. Né? Mas estou querendo colocar na seguinte situação. Se vamos supor que a partir do momento que você tem o corpo material, ou seja, da concepção, você tem uma alma. E suponhamos que essa alma estivesse assim, inerte por algum momento, ou semiconsciente de si, enquanto o corpo vivo permanece. Depois é que essa alma desperta, ou seja, depois da morte. Independente de quando essa morte aconteça. Só estou colocando um contraponto, uma posição contrária, porque eu achei sua colocação muito assim, final. E muito determinante. É isso, acabou, entendeu? Só estou pondo um outro ponto de vista para a gente poder achar talvez um termo, ou se enfrentar, sei lá. Você está entendendo o que eu queria dizer? Sem querer enrolar. Claro, estou sim. Você está querendo se salvar da morte. Está tentando achar aí um lugar. Porque convenhamos, né? Não, eu penso o seguinte, vou ser bem franco relacionado a esse Covid, isso tudo. Prefiro morrer do que perder a vida, entendeu? Acabou. Morreu de Covid, morreu. Com o tombo do banheiro, morreu, acabou, entendeu? Eu acho que é uma questão da natureza a gente não ter nenhuma certeza. Porque você falou nas aulas anteriores aí, o corpo que era, ontem já não é mais o mesmo. Muitas células se reciclaram e tudo mais. Então nós vivemos uma constante impermanência de tudo. Então esse tempo tudo bem, desse relacionado à morte, aí, tudo bem, vai do jeito que tem que acontecer. Eu só estou colocando um outro ponto de vista, que pode ser também razoável, né? Você imaginar que depois que morre, o que sobra é só uma casca mesmo, a matéria, virar adubo para o canteiro de couves. A vida depois da morte é a vida das bactérias, do fungo, dos vermes. Vamos imaginar assim, dimensional. Vamos falar em termos de questão de dimensão. A gente tem primeira, segunda e terceira dimensão. Supomos que existe uma quarta, uma quinta, uma sexta. Então não é o tempo? Não, que seja a quarta dimensão tempo, mas e uma quinta dimensão? E uma sexta dimensão? Eu não consigo imaginar. São 12 dimensões. Eu não estou falando de místico, não. Parece que não, eu estou falando matemático mesmo. Porque, por exemplo, né, o objeto que a gente vê usando na cultura pop é o Tesseract, né? Que seria o cubo que tem todas as suas arestas. É um cubo dentro de um cubo que teria todas as suas arestas e vértices do mesmo comprimento. A gente consegue imaginar, mas a gente não consegue materializar ele. Mas consegue imaginar ele geometricamente, dá para imaginar. Então ele estaria numa dimensão diferente do que a gente conhece, por exemplo. Profundidade, altura, largura e o tempo. Ele teria que estar numa outra espécie de dimensão que a gente não conhece. Igual a primeira dimensão, segunda dimensão que seria um plano, terceira dimensão que inclui a profundidade. Eu não quero desviar muito do assunto relacionado à alma, senão a gente vai perder o foco, sabe? Tudo bem. Na verdade, o que você está falando tem tudo a ver. Mas
a gente pode levantar muitas suposições e que são interessantes. Nós apenas estamos observando aqui qual que é a origem do problema, né? E compreender a origem do problema ajuda um bocado a resolver ele, né? Qual que é a origem? A origem é a relação, né, entre alma e corpo, ou subjetividade e objetividade, né, se quiser assim, e também entre, né, o humano e o natural, história e determinismo. São muitas as contradições, a gente poderia desmembrar dessa aqui uma série de outras, né? Nós ainda vamos fazer isso depois, na verdade. Não vamos atropelar nada, não. O negócio é que nossa aula chegou ao fim, nosso horário. E a aula que vem, nós vamos entrar na crítica que o Cortella apresenta ao Aristóteles, lá no comecinho do texto, né? A ideia de que o homem é um animal racional. Aqui nós chegamos no momento em criticar Aristóteles, superar Aristóteles. Ou seja, nós estamos chegando próximo do que seria a resposta à nossa questão lá no comecinho, né? Não percam! Até a próxima, pessoal. Alô, professor, boa noite, obrigado pela aula. Obrigado aí. Boa aula para o pessoal aí que vai ter aula agora. Valeu, boa noite, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Vamos encerrar aqui então a nossa gravação.